O que define o enlace local é a comunicação direta entre equipamentos através de suas placas de rede. A comunicação direta entre placas de rede ela é realizada através dos níveis 1, nível físico, e nível 2, nível de enlace. Isso significa que nós não utilizamos o endereçamento IP como a forma de endereçamento de estações dentro de um enlace local. Nós utilizamos os endereços de enlace, os endereços gravados nas placas de rede, que são os endereços MAC. A estrutura de uma rede local, então, ou seja, desse enlace onde as estações conseguem enxergar diretamente placa de rede com placa de rede, essa estrutura ela possui uma topologia atualmente em forma de estrela. Essa topologia possui como elemento central, caindo em desuso, equipamentos hub e, mais atuais, equipamentos de switch. O hub ele opera no nível 1, ou seja, ele opera no nível físico. O equipamento sabe o que é um 0, o que é um 1, então quando ele recebe um sinal, seja um 0 ou seja um 1, ele simplesmente repete esse sinal em todas as demais portas. Então, tudo que ele recebe em uma porta, ele acaba repetindo para todas as portas. Ele não consegue tratar a ocorrência de colisões, ou seja, se duas estações transmitirem simultaneamente, vão haver colisões. Como topologia física, nós temos a estrela, tendo o hub como elemento central, e a topologia lógica em barra. As estações utilizam os algoritmos, os processos, os protocolos de comunicação de uma rede em barra. Isso significa que para as redes Ethernet, as estações que estão conectadas a um hub utilizam o protocolo CSMA-CD. O endereçamento entre as estações nas redes Ethernet é feito através do MAC address, como nós vimos, e todas as estações acabam escutando todas as transmissões pelo fato do hub repetir essa transmissão em todas as portas. Então, quando uma estação A transmite para uma estação B, essa transmissão vai ser recebida por todas as estações e a primeira informação que existe no cabeçalho de enlace é o endereço MAC de destino. Consequentemente, todas as estações irão escutar esse endereço de destino e todas as estações que não forem o destino vão simplesmente ignorar o quadro sendo transmitido e a estação de destino então copia esse quadro e vai então realizar o processamento dele no nível de enlace. O switch, ele opera no Layer 2, ele opera no nível de enlace. Isso significa que ele sabe o que é um MAC address. Com a utilização de switches, nós passamos então por uma conexão ponto a ponto entre a estação e o switch. Ou seja, a estação transmite a informação para o switch, que não simplesmente repete essa informação, esses sinais para todas as demais portas. Ele consegue capturar esses sinais, ele armazena esses sinais e ele vai entregar esses sinais para a estação adequada, na porta adequada. Com isso, então, nós temos uma topologia tanto física quanto lógica em estrela. E claro, para o switch poder entregar o quadro para a estação adequada, para a estação destino, ele precisa conhecer quais os MAC address, qual o endereço MAC em cada uma das portas. Então, se uma estação A, que está na porta 1, quer falar com a estação B, que está na porta 2, a estação A transmite para o switch armazena esse quadro, ele analisa o endereço de destino, consulta a sua tabela para ver onde está a estação B e aí encaminha esse quadro para a porta 2. Em redes Ethernet que utilizam Half Duplex, continua-se utilizando o CSMA-CD, a estação continua utilizando então os processos como em uma rede em barra, então topologia lógica em barra. Em redes mais atuais, quando se opera em Full Duplex, aí sim, tanto a estação quanto o switch operam sem a utilização do CSMA-CD. Isso significa que a estação pode transmitir um quadro ao mesmo tempo em que recebe um outro quadro, um quadro diferente. Então ela consegue transmitir e receber sinais, transmitir e receber quadros simultaneamente, aumentando, obviamente, o desempenho da rede.
Como funciona um switch e como ele aprende qual estação está em qual porta. Então, no começo, quando o switch é ligado, no início da operação de um switch, ele se comporta da mesma forma que um hub. Então, ele vai repetir os quadros para todas as portas. Então, imaginando que uma estação A deseja transmitir um quadro para a estação B, o switch, nessa fase inicial, que nós chamamos de fase de aprendizagem, ele vai analisar o quadro que está sendo transmitido, né, pela estação A e vai, então, obter, a partir desse quadro, quem é o MAC de origem, no caso, a estação A, e vai, pelo fato de receber esse quadro pela porta 1, vincular o MAC da estação A à porta 1. Então, analisando o quadro que possui MAC de origem A e o MAC de destino, o da máquina B, o switch, então, inicia a criação da sua tabela, né, vinculando a estação A à porta 1. Como ele não sabe onde está a estação B, ele acaba transmitindo esse quadro para todas as portas, da mesma forma que um hub faria. Então, todas as estações recebem aquele quadro que possui como destino a máquina B. Somente a máquina B responde. E ao responder, o switch então analisa o quadro e aprende que a máquina B está na porta 3. Em pouco tempo, conforme as estações vão comunicando, né, vão conversando entre si, o switch consegue então construir uma tabela contendo cada endereço de placa de rede, cada MAC address, em qual porta está conectado. Caso existam múltiplos switches e eles estejam conectados, é possível que um switch vincule a uma porta mais de um endereço MAC. Então aqui no caso, por exemplo, nós temos a estação A na porta 1, a estação B na porta 3 e aqui um switch na porta 5. Esse switch possui as estações C e D. Então, conforme essas estações vão gerando quadros, o switch vai recebendo esses quadros pela porta 5 e ele começa a perceber que existem mais de uma estação, né, nessa porta. Então, ele vai armazenando os MACs de origem desses quadros que estão sendo recebidos pela porta 5. O outro switch é a mesma coisa, acaba aprendendo que na porta 1 possui as máquinas, as estações A, B e R, né, estão vinculadas à porta 1. A máquina C na porta 4, a máquina D na porta 7. Então, imaginando que a estação A queira falar com a estação D, a estação A envia um quadro para o switch, esse quadro é recebido pela porta 1. Aí o switch vai receber o quadro e analisar onde está a estação D está na porta 5. Então, ele vai simplesmente repetir esse quadro na porta 5. Ao entrar no switch 2 aqui, pela porta 1 do switch 2, o switch vai ver, a estação D está na porta 7. Envia então o quadro pela porta 7 e vai chegar na estação D. Observem que o fato de não se comportar como um hub mais, né, depois de aprender onde estão as estações, um switch é capaz então de suportar, por exemplo, comunicações paralelas entre A e B, enquanto C fala com a internet e assim por diante. Então, envolvendo estações diferentes, o switch consegue sempre suportar comunicações paralelas. Em redes Wi-Fi, em redes wireless, o access point ele se comporta como se fosse um switch. Ele faz a conversão entre dois enlaces de tecnologias diferentes, onde ele possui a placa de rede wireless, a placa de rede sem fios, e uma placa de rede Ethernet. O fato de tanto a rede sem fio quanto a rede Ethernet utilizarem a mesma forma de endereçamento, os endereços MAC, permite então que o switch funcione simplesmente como uma ponte entre essas duas redes. O switch acaba aprendendo então que as estações A, B e C estão na porta Wi-Fi, na porta wireless, na porta 1, e que as estações D, E e R estão na porta 2. Se a estação A deseja comunicar com a estação B nesse exemplo, o access point simplesmente pega o quadro e repete para a rede sem fio. Então ele recebe através da placa sem fios o quadro da estação A e repete ele na rede sem fios. Se a estação A quer falar com o roteador ou com a estação D ou E, aí então que o access point vai repassar essa informação para a rede cabeada. Então ele só passa os quadros da rede sem fio para a rede cabeada e vice-versa quando o destino estiver
na outra ponta.